estes suplementos podem ter diversas ações, ou seja, eles alegam que têm ações no nosso organismo, quando nós o tomamos. Ele pode ter ação no metabolismo ou até mesmo na ingestão alimentar, no metabolismo através do aumento do despende energético e através do aumento do metabolismo das gorduras, e podem ter efeitos na ingestão alimentar, completando dietas restritivas e fornecendo nutrientes essenciais. Podem também atuar ao nível da supressão do apetite e da indução da saciedade e na diminuição da absorção de hidratos de carbono ou de gordura. Estes suplementos normalmente alegam que não têm apenas um efeito, mas um conjunto de vários efeitos. Existem muitos suplementos disponíveis. Existem muitos suplementos disponíveis no mercado que estão relacionados então a esta perda de peso. Seria impensável trazer para aqui a lista toda de suplementos. Eu trouxe 10 suplementos alimentares que estão muito descritos, associados ao emagrecimento, e vamos analisar estes 10 suplementos de uma forma muito leve e que vamos perceber se esta balança tende então para o perigo, para o auxílio e se realmente há vantagem em tomar estes suplementos. Então, começamos logo do primeiro. O primeiro é um conjunto de compostos, nomeadamente o Zeca e a sinefrina e a efedrina, que é usada isoladamente. A efedrina, o Zeca denomina então a efedrina, cafeína e aspirina. A efedrina é um composto que atua vem de uma planta, extraído de uma planta, e ele atua ao nível dos receptores beta-adrenérgicos, e estes receptores estão disponíveis, localizam-se no tecido adiposo. E o que é que ele faz? Ele estimula a noradrenalina vai atuar sobre estes receptores beta-adrenérgicos e vai estimular a lipólise, ou seja, a quebra de gordura. Depois, temos também a cafeína. A cafeína, além de ser por si só um estimulante, nós vamos ver mais à frente qual é o efeito da cafeína, ela vai inibir a ação da adenosina, que é um antagonista da noradrenalina. Ou seja, o que é que acontece? Nós vamos inibir a adenosina, então vai haver mais noradrenalina para potenciar a ação que nós queremos de lipólise, perda de gordura. E a aspirina, o que é que vai fazer? Vai atenuar todos os outros efeitos. Para quê? Para tornar todos os efeitos da toma deste suplemento mais suave, ou seja, não haja efeitos secundários. O que é que acontece? Então, este Zeca tem a ação na diminuição do apetite, no aumento da lipólise, e há estudos que nos dizem que ele leva uma perda de peso de cerca de 0,9 kg, ou seja, cerca de 1 kg por mês. O que é, no fundo, muito bom, certo? Se não houvesse nenhum efeito secundário, ele acabava por estar responsável, sem mais nenhuma alteração alteração alimentar ou de estilo de vida, contribuir para uma perda de peso de 1 kg por mês. O que é que acontece? É que, ao longo da sua toma, começaram a surgir efeitos adversos em pessoas, nomeadamente efeitos ao nível do sistema nervoso central e do sistema cardiovascular, e ele foi proibido em 2014 pela FDA. A FDA é uma entidade americana que faz então o controlo de todos os suplementos alimentares. Ela lança recomendações e também inibe, no fundo, inibe que suplementos sejam lançados, ou seja, continuada a sua produção no mercado. E então esta efedrina deixou de ser disponível no mercado porque está relacionada com eventos adversos graves. Depois desta proibição, houve então um boom na procura de alternativas. Uma delas é a minha amiga sinefrina, foi através deste composto que eu fiz o meu trabalho e que acabou por ser publicado. A sinefrina é um composto que é extraído da laranja amarga, que é o Citrus aurantium. Ela tem o efeito, ou o suposto efeito, na capacidade de ligação dos receptores beta-adrenérgicos, aqueles que nós falamos que a efedrina também teria. E o que é que acontece? Ela vai então aumentar o metabolismo basal e a lipólise, tem também a ação na supressão do apetite, ou seja, parece tudo muito parecido
com a efedrina. E realmente elas são moléculas muito parecidas, a sua conformidade, a forma como elas são muito idênticas. O que é que acontece? É que ela também não estimula só os receptores beta-adrenérgicos, ela também estimula os alfa, os beta-1, os beta-2 e os beta-3 adrenérgicos. Então, o que é que acontece? Eles viram que há doses que são mais ou menos seguras, que não há problema, será entre as 100 e as 200 mg de citosaurâncio. Contudo, como ele estimula também os receptores alfa-adrenérgicos, também há efeitos adversos associados ao nível do sistema cardiovascular e cerebrovascular, pelo aumento da frequência cardíaca, da pressão arterial e da vasoconstrição. Além disso, o que estudos depois nos vieram mostrar é que este efeito ao nível dos receptores beta-3 adrenérgicos são observados em modelos animais e não em modelos humanos, ou seja, nós fazemos o estudo no laboratório. Quando tentamos replicar no homem, a coisa não funciona, porque nós somos seres mais dinâmicos, certo? Pronto, ou seja, acabou por cair por terra o seu efeito termogénico associado a este suplemento. Depois disto veio a nossa cafeína. A cafeína é uma das substâncias mais consumidas no mundo. Ela aumenta ali a lipólise, aumenta também ali a termogénese. Desculpa. Acho que deve ser o último momento. Pronto, ela terá efeito ali ao nível da lipólise e da termogênese. Ela, então, inibe a ação da adenosina, como nós falamos, já há maior libertação da noradrenalina. É um suplemento muito utilizado, por exemplo, pelos atletas. O que é que acontece? Ela é segura em doses de 200 a 400 mg por dia. Até as recomendações nos dizem que cerca de 200 mg por dia para consumidores não habituais e 400 mg por dia para consumidores habituais. E sabemos que um café tem ali à volta de 80 a 120 mg de cafeína. Ou seja, para atingirmos esta dose, ali 3 cafés por dia será o máximo. Sabemos que também mais de 300 mg por dia há pessoas que experienciam insónias, irritabilidade, ansiedade, arritmias cardíacas, aumento da motilidade intestinal. E sabemos que a cafeína tem um efeito de dose de tolerância. O que é que acontece? É que a partir de certo momento, se eu tomar todos os dias de forma crónica certos números de café ou usar aquele suplemento na determinada quantidade, eu vou ficar tolerante à sua ação e vou ter que aumentar a minha dose, ok? Ou seja, ela pode ser um suplemento que pode ser, até vamos ver mais à frente, que até pode ser vantajoso, só que se calhar não de forma crónica, porque cria esta habituação, ok? Depois temos o extrato de chá verde, também muito aqui de encontro à cafeína. Neste caso, o extrato de chá verde, ele é usado como chá, mas também existe em cápsula. Ele tem a sua ação, ou suposta ação ao nível da lipólise, devido à sua principal catequina, ou seja, ele é constituído por várias, mas esta, a EGCG, é responsável por este efeito. Sabemos que as doses associadas a este efeito estão ali à volta de 400 a 500 mg por dia. Então, ele terá um aumento da lipólise, aumento da taxa metabólica basal, pode também ter uma ação na redução do apetite, contudo, também pode diminuir a absorção de certos nutrientes, porque tem presente, por exemplo, os taninos, que impedem a absorção de outros nutrientes. Então, a partir disto, podemos usar, por exemplo, o chá, em que temos 250 ml de chá, dá-nos 150 mg desta catequina. Então, seriam ali mais ou menos 3 chávenas de chá por dia, terá o efeito. O que é que acontece? É que certas pessoas são mais suscetíveis que outras e então pode levar à obstipação, desconforto abdominal, náuseas e aumento da pressão arterial. E temos que ter noção que pode levar também a toxicidade ao nível do fígado se ele for ingerido de estômago vazio, ok? Então, falámos destes últimos dois, a cafeína e o extrato de chá verde, e estes dois em conjunto, separado, parece que têm efeito. Quando são administrados em conjunto, eles parecem que estão na linha da frente dos melhores resultados.
sendo que tem uma ação, quando foi feito aqui um estudo, de uma perda associada a uma perda de peso de 1,3 a 1,4 kg de peso em 12 semanas de suplementação. É uma ajuda, mas vamos ser práticos. São 3 meses de suplementação deste extrato. Não podemos suplementar para sempre, porque a cafeína já vimos que tem aquele efeito de osteotolerância e estamos a falar de, no máximo, ali à volta de 1,5 kg de perda de peso. É bom, ajuda, mas estamos a falar ali de num pequeno auxílio, ok? E que se calhar em algumas pessoas nem sequer vai ter o efeito que nós pretendemos e pode haver aqui efeitos adversos. Como número 6 vem a nossa Quercina cambor, outra planta muito utilizada. Ela é utilizada como condimento no sudoeste asiático. Deste fruto extrai-se o ácido hidroxicítrico, ele terá uma ação hipolipidemiante, ou seja, ele diminui a lipogênese, que é a produção de gordura, aumenta a lipose, a quebra da gordura como fonte de energia, terá o efeito no aumento da saciedade. Contudo, apesar de ser muito promissor, o que é que acontece? Quando pegamos e vamos fazer um ensaio clínico onde suplementamos 500 mg 3 vezes ao dia durante 12 semanas, não há diferença nenhuma, ou seja, não houve efeitos desta suplementação. O que é que acontece? Temos efeitos adversos, dor de cabeça, sintomas ao nível do trato respiratório superior e sintomatologia gastrointestinal, ou seja, o seu efeito cai por terra e, na por cima, tem efeitos secundários associados. Depois surge então o nosso CLA, que é o ácido linoleico conjugado. Este ácido inibe uma enzima que está responsável pela lipogênese, ou seja, pela produção de gordura. Então temos, no fundo, se nós não a vamos produzir, nós vamos ter que utilizar de outra forma e será usada como fonte de energia. E este é o preceito do CLA. Então ele terá um aumento na taxa metabólica, o aumento da lipólise, pode aumentar a resistência à insulina, e isto é um efeito adverso. Ele parece ter um efeito na diminuição da massa gorda de 1 a 2 kg, mas também pode aumentar a massa magra, porque esta energia é utilizada pelo músculo e aumenta aqui a massa magra, no período de suplementação de 12 semanas a 2 anos. Contudo, mais uma vez, quando nós ficamos no ensaio feito em laboratório e tentamos replicar em humanos, não há efeitos significativamente significativos, ou seja, não há o efeito que nós queríamos que tivesse. Porquê? Porque o organismo humano é muito mais dinâmico do que o modelo animal. Temos também associado a esta suplementação efeitos adversos sobre os gastrointestinais, estetose hepática, dislipidemia, podem afetar negativamente os níveis de insulina pelo aumento da resistência à insulina, ou seja, não será de todo uma boa opção. Depois temos aqui a nossa L-carnitina. A L-carnitina foi talvez dos suplementos que eu tive primeiro contacto quando entrei aqui no mundo da nutrição, quando estava na minha licenciatura, já se ouvi falar ali da L-carnitina. Ela está presente nos alimentos, ao nível muscular, é produzida através de 2 aminoácidos, a lisina e a metionina. O que é que acontece? Ela, no fundo, é um facilitador, um transportador da gordura para a mitocôndria, que é o local na célula onde está a utilização da gordura como fonte de energia. E então, a suplementação, basicamente, nós temos a nossa célula, ela está presente na célula muscular, ela tem vários organelos dentro da própria célula e uma das áreas é a mitocôndria, que é onde está a queima da gordura. A L-carnitina o que faz é a passagem, ajuda na passagem da gordura de fora para dentro da mitocôndria. O que é que acontece? Então, este suplemento teria um aumento da lipose, porque se nós temos mais transportadores, vamos então ter maior queima de gordura. Contudo, o que é que na realidade acontece? É que estes efeitos acabam por não ser significativamente, clinicamente significativos. Porquê? Porque o facto de nós suplementarmos um composto vai fazer com que ele aumente na nossa corrente sanguínea, certo? Só que ele tenha aquela ação de ir para aquele local específico à volta da mitocôndria para fazer esta passagem, acaba por ser complicado de ele lá chegar, ou de ter capacidade de. E outros estudos dizem-nos que provavelmente ele também pode aumentar ali a concentração de L-carnitinas presentes, ou seja, nós temos mais transportadores presentes,
O que acontece é que também dentro da mitocôndria não temos tanta capacidade de resposta para efetivamente utilizar aquela gordura que chega lá como fonte de energia. Pronto, acaba por cair por terra. Sabemos que ele parece ser seguro entre 2 gramas por dia durante um ano e 4 gramas por dia durante 56 dias. No entanto, pode trazer aqui alguns efeitos secundários, a nível de náuseas, vômitos, diarreias, dor abdominais, dores musculares, dor de cabeça, sabor estranho na boca, odor a peixe, ou seja, acaba por não ser um suplemento que era bastante promissor, mas acaba por não ter a ação que se propõe. Depois passamos então para o nosso glucomanano. O glucomanano é uma fibra solúvel, ou seja, ele não é digerido pela nossa amilase salivar, nem pela amilase ao nível intestinal, ele chega intacto ao intestino grosso. E o que é que acontece? Como ele chega intacto, nossas bactérias, a nossa microbiota intestinal fermentam. E o que é que acontece ainda? Ele poderá ainda diminuir a absorção da gordura e da proteína por meio fecal, e como ele é uma fibra e que é mais lenta a digestão, ele vai ter o potencial de aumentar a saciedade daquela refeição. Ele parece ser seguro em doses de 2.000 a 4.000 miligramas por dia antes de cada refeição. Poderá ser eficaz, mas a de peso é pequena, cerca de 1 a 2 gramas a 2 kg de peso perdido. Tem alguns sintomas associados, depende da sensibilidade de cada pessoa, depende também do intestino de cada pessoa, da capacidade de ter aquela fibra no intestino, ou seja, das bactérias fermentarem mais ou menos. Temos o arroto, como efeito adverso, a distensão abdominal, as fezes amolecidas e mais frequentes, a própria flatulência, a obstipação e o desconforto abdominal. Por último, trago aqui o crómio. O crómio é vendido sob a forma de picolinato de crómio. Ele é um nutriente essencial ao nosso organismo, ou seja, nós precisamos de o ingerir para que tudo no nosso organismo funcione, ou seja, nós não produzimos e precisamos de obtê-lo através da nossa alimentação. Ele potencia a ação da insulina. Ele parece ter ação ao nível da diminuição do apetite, principalmente por hidratos de carbono simples, ou seja, aquela apetência por doces. Ele foi descoberto ou começou a ser estudado por isto, porque parecia que as pessoas que tinham maior apetência por doce ou até tinham diabetes tinham déficits de crómio. Então começou-se a tentar correlacionar. O que acontece é que não tem efeitos significativamente, a sua ação não é clinicamente significativa. Ele é seguro, até porque ele é essencial, entre 20 a 45 microgramas por dia. Quantidades muito exageradas deste suplemento podem levar a diarreia, dores de cabeça, fraqueza, náuseas, vômitos, obstipação, tonturas e urticária, que é a coceira.